que o faraó tem um sonho, e ele tem um sonho que ele fica intrigado, que ninguém consegue decifrar o sonho dele, e o copeiro vai se lembrar de José, e vai mandar chamar José, e José vai comparecer na presença do faraó, vai interpretar o sonho do faraó, e nessa interpretação é aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, depois das 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, é a interpretação. Olha que curioso, ele interpreta o sonho e o faraó fica tão encantado com José que o eleva a homem mais poderoso em todo o império do Egito, após faraó, tornou-se José. Assim foi a história, e a partir daí José tornou-se um abençoador. Ele abençoou o Egito e todas as nações circunvizinhas. Por isso 14 capítulos de Gênesis são dedicados a José, porque José, mais do que qualquer outro personagem, tornou-se ele em si um veículo, um canal de bênção para todas as famílias da terra. Compreende bem? Essa é a vocação, o legado de Abraão. Meus irmãos, quais são as virtudes que fizeram então de José? E a gente deu um resumo da vida dele, mas quais são as virtudes? A primeira virtude é que ele, ainda jovem, ele era um jovem que tinha tido uma visão de Deus, que tinha sonhos. Gente, a pior coisa na vida de um homem, a pior coisa na vida de um ser humano é não ter sonho, é não ter visão. A gente às vezes se depara com adolescentes, com crianças, com adultos, e é tão triste observar que eles não têm perspectiva. Por que você está nas drogas? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho que sair, a minha vida acabou. Por que você está se entregando a isso? Por que você não faz nada? Por que você não estuda? Por que você não trabalha? Por que você não aprende uma profissão? Para quê? Para que eu vou perder meu tempo? Ele não tem um vislumbre, ele não enxerga o futuro. Quando ele não tem visão, quando uma pessoa não tem uma visão de futuro, ela não tem a motivação para pagar o preço, para estudar, para se preparar. Entende bem isso? Então uma pessoa sem visão é uma pessoa que, diante da pressão, diante das intempéries da vida, das provações da vida, ela desiste, ela desanima. E tem tanta gente assim, como que só enxergando um presente, um péssimo presente, um paredão diante de si, e não tem perspectiva de amanhã. Então a gente precisa de visão, a gente precisa de sonho. E José tinha sonho, e José tinha visão, e essa visão, esse sonho norteou a vida deste jovem e fez com que ele pudesse ser bem sucedido, ele pudesse passar e vencer as provações. Ele sabia que não era nada em vão, não era em vão a sua fidelidade. Muita gente está desistindo de ser honesto, está desistindo de ser fiel, e está pensando assim: de nada vale ser honesto, de nada vale ser fiel. Por quê? Porque não tem sonho, não tem perspectiva. Ninguém está vendo. Não dá em nada. É tão importante ter sonho e ter visão. E esse homem José tinha isso. A outra coisa que ele tinha, que é muito importante, é que ele confiava no amor e no cuidado de Deus. Ele confiava. Gente, confiar no amor e no cuidado de Deus não é só quando tudo vai bem para a gente. Porque quando tudo vai bem para a gente, é muito mais fácil confiar que Deus gosta da gente. Desde pequeno, José havia aprendido a respeito do amor de Deus. E José tinha visto também uma visão de Deus, o cuidado de Deus, o projeto que Deus tinha para a sua vida. A vida de José não era uma vida insignificante, era uma vida cheia de propósito, e de cuidado, e do amor de Deus. Ele bebeu no amor de Deus. Ele ouviu as histórias de seu pai, do seu relacionamento com Deus, e ele ficou empolgado. Seu coração estava cheio do amor de Deus. Mas e quando ele foi traído pelos seus irmãos de sangue? Alguém aqui já foi traído pelos seus irmãos de sangue? Já foi traído pelos seus irmãos de fé? Já foi traído por aqueles que deviam ser exemplo para você? Porque se a gente parar para pensar, a família espiritual era a família de Jacó. O povo de Deus estava aqui. E os irmãos mais velhos deveriam, por natureza, serem exemplo, esteio, suporte dos irmãos mais novos. Mas quando você ouve os seus irmãos
irmãos mais velhos conspirando contra você e querendo te matar. Aqueles que deviam te amar, agora te odeiam e querem te matar. Você já passou por isso? Talvez você já tenha tido escândalos na igreja. Eu tive irmãos assim que eu cheguei na igreja, líderes da mocidade. Eu cheguei na igreja, voltei assim para a igreja com 16 anos de idade. Líderes da mocidade me decepcionaram, sabe? Uma vez eu levei um para tentar evangelizar meus amigos do pai. Eu falei, eu tenho uma turma lá. E você, eu olhava para ele, na igreja, eu vou levar ele para abençoar meus amigos de rua, meus amigos de futebol, meus amigos. Eu queria ver cada um dos meus amigos convertidos. Eu orava todos os dias pela conversão deles e levei esse líder espiritual da mocidade para ser de bênção para os meus amigos. Sabe o que ele fez? Ele entrou numa de zoeira, de escarnecer. Meus amigos eram zoeiros pra caramba. Ele entrou na zoeira dos meus amigos e logo ele estava escarnecendo e zoando como meus amigos e conseguiu inclusive escarnecer e zoar de mim na cara dos meus amigos. Eu não vou contar exatamente o que foi, eu não quero mais tocar nesse assunto, mas é uma pedra de tropeço no teu caminho. Você tem 16 anos, você está chegando na igreja com força, com vontade, com amor, e aquele que devia ser exemplo para você logo de cara, estou falando do primeiro mês na igreja, você já tem uma patada dessa. Só foi o começo, isso só foi o começo da minha trajetória, e eu imagino que a minha não é muito diferente da sua. Veja como foi a trajetória de José. A história se repete. O Senhor Jesus Cristo claramente apontou: no mundo haverá escândalos, tereis aflições, e é inevitável que os escândalos venham. Tem muito mais gente fora da igreja hoje por causa dos maus testemunhos do que por causa de qualquer outra coisa. Concorda comigo? Não é por causa de Cristo, nem por causa das Escrituras, é por causa dos cristãos, por causa dos maus testemunhos, por causa daqueles que deviam ser luz, deviam ser sal, acabam dando um mau exemplo. E José enfrentou isso, um mau exemplo dos seus irmãos de fé, dos seus irmãos mais velhos. Mas José é diferente de muita gente. José nunca deixou de adorar a Deus e nunca perdeu esperança na palavra e no Deus de Israel, seu pai. Confiança no amor e no cuidado de Deus, sentir-se amado a despeito das circunstâncias, isso faz muita diferença. A outra era a fé. José andava por fé e não se deixava bater pelas provações. Andar por fé e não por vista, por fé e não por vista, isso faz muita diferença. A quarta é o otimismo dele. Ele era otimista, sempre positivo. Gente, você vai parar como escravo vendido, seus irmãos quiseram te matar, e você vai parar na casa de Potifar, vendido como escravo. Você até agora você era bem tratado, você era o filho querido, e de repente você está como escravo. Não é para você ficar deprimido, não é para você ficar para baixo, não é para você ficar arrasado. E o que a gente vê José fazendo? José, diante daquela escravidão, daquela situação, José olha e consegue enxergar algo de positivo e uma maneira de se dar bem naquela situação. Esse é o otimismo. Gente, a capacidade do homem de enxergar as coisas de uma maneira elevada e diferente, porque ele tinha muita fé, porque ele tinha muita confiança, porque ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus, ele confiava no Senhor, e ele falou assim: essas coisas todas estão acontecendo comigo, eu não sei muito bem por que estão acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus não me abandonou, e ele conseguiu enxergar a mão de Deus em cada ato, em cada um. Olha, eis aqui uma oportunidade, parece maligna, abençoada, mais abençoada dentre todas as mulheres, na hora do parto, na hora mais crucial da sua vida, difícil, as portas se fecham, assim como se fecharam para José. Nenhuma maternidade aberta, nenhuma hospedaria, nada. A única porta que se abriu foi a do Uau. E Maria rejeitou? Maria fez como muitos crentes hoje: eu rejeito.
pessoal. Meu filho, eu sou mãe, né? Eu sou mãe do rei. Não vai repousar naquela manjedoura de José onde você está com a cabeça. Tenha coragem de apresentar o negócio deles. Eu não quero, rejeite esse espírito de miséria. Sai para lá. Jesus também poderia dizer: são 5 pães e 2 peixinhos. Que miséria é essa, Felipe, André? Rejeita, está repreendido. Batia 3 vezes na madeira, mandava amarrar, prender, fazer qualquer outra coisa. Bom, gente, é tão diferente de Jesus, mano. Esse espírito arrogante, petulante, que está tomando conta dos corações dos crentes por causa de ensinos falsos. Tão diferente a atitude de Maria, tão diferente a atitude de José. Porque tem gente que diz assim: se eu sou abençoado, se eu sou um homem de Deus, então a prova de que eu sou um homem de Deus e abençoado é que tudo vai bem. Não tem nunca labirintite. Não fico velho jamais. Ruga nem pensar. Gente, Deus não colocou esse tesouro do Evangelho, esse tesouro da graça de Deus, esse tesouro do Espírito Santo em vaso de barro, para que a glória e a excelência fosse sempre dele por nós. Nós não estamos aqui nesse mundo numa tenda, e tenda não é perpétua, nós estamos de passagem. Esse aqui não é, ainda que esse edifício, diz o apóstolo Paulo falando a respeito do corpo humano, se desfaça, se deteriore. Nós temos da parte de Deus um edifício muito sólido, um corpo glorificado que está na nossa espera, amém? Eu não vi muitos amém nesse sentido, mas tudo bem. Confio que deve ter um amém lá no fundo do seu coração. Ah, meus amados irmãos, o otimismo, a confiança, são 5 pães e 2 peixinhos, ações de graça. É uma manjedoura que acolhe como berço para o seu filho. A glória do Senhor se manifesta. E a glória do Senhor se manifestou naquela situação de escravidão de José. Otimismo. Ah, que boa oportunidade. Eu estou como escravo, mas eu posso prosperar. Esse é o espírito da verdadeira teologia, e não da teologia da prosperidade. Da verdadeira teologia. Deus está comigo. Não importa se na casa de pai, não importa se no aconchego da mãe, não importa se na prosperidade ou se na caristia. Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, foi a promessa de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, sempre estarei convosco. A constante sempre não é a prosperidade nem a saúde. A constante sempre da vida do cristão é a presença gloriosa de Cristo conosco no barco, ainda que haja temporal. Quer nos vales ou quer nos campos verdejantes, nos levando às águas tranquilas, quer nos vales da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado sempre nos consolam. Meus irmãos, otimismo. A outra, paciência. Paciência. Você tem paciência? Irmãos, paciência é fruto do Espírito Santo. Paciência é sinal de cristão. E esse homem teve paciência, 13 anos esperou a promessa que ele recebeu da boca de Deus, os sonhos que ele recebeu de Deus. Ele sabia que os sonhos de Deus jamais iriam morrer, como diz a canção. Como espero que são palavras de Deus para a minha vida. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. São 13 anos que eu estou vivendo ou como escravo ou como um prisioneiro, mas o Senhor é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor tem um propósito, eu ainda não entendi tudo, mas eu sei que o Senhor está na minha vida e que o Senhor me conduz, e que a história da minha existência ainda não terminou, o último capítulo ainda não foi escrito. E eu espero em Deus, ó minha alma, ainda o louvarei, diz o salmista.